E o cara pensa que, se o senhor acha que não deve se preocupar, então tudo bem, ele vai levar esse segredo com ele para o túmulo. De repente, o velhote dá um pulo rápido para cima. O homem fica só olhando ele agir, então o velhão se vira de costas e, olhando para longe, pensa que, infelizmente, não vai conseguir proteger o garoto por mais tempo do que o combinado. Enquanto isso, o prota está sentado no chão da cela quando pensa que o destino dele agora depende puramente dele mesmo. Ajoelhado, o prota limpa a garganta. O sistema nano avisa que uma substância venenosa entrou no corpo do hospedeiro pela cavidade oral e que eles precisam tirar aquilo de lá imediatamente. O prota começa a tremer todinho. O nano explica que, após analisar a situação, ficou claro que tentar puxar o veneno bloqueia totalmente a energia interna do hospedeiro. Porém, a própria toxina pode ser usada como um catalisador para o Dantian, o que significa que dá para aumentar a força dele. O prota se levanta e pergunta o que isso quer dizer. Ele desconfia que o velhote tentou enfraquecê-lo para que ele falhasse no exame e fosse expulso em silêncio, o que seria basicamente assinar sua sentença de morte. Dando um sorriso, o prota pensa que o velho achou que estava dando as condolências, o plano era bom, mas nesse caso estava destinado ao fracasso. Sobrancelha franzida, o prota manda começar o procedimento e o nano responde que está ouvindo e inicia a extração do veneno do corpo. Várias gotas pretas começam a escorrer pelo corpo dele. Tampando o nariz, o prota pensa no quanto aquele cheiro está podre. Assim que o processo de cura termina, o prota se ajoelha. O nano avisa que está redirecionando a energia recebida para o centro do Dantian e o prota pensa que isso funciona exatamente como uma pílula de renovação. Uma luz forte começa a brilhar ao redor dele. O prota comemora e pensa que agora vai repetir a técnica de respiração do dragão. Se a teoria dele estiver certa, dá até para virar o jogo a seu favor. A absorção da energia é ativada, gotas caem de cima e várias partículas sobem do corpo do herói. De repente, o prota abre os olhos com um sorrisão no rosto e pensa que isso é impressionante. Antes a energia durava só 1 hora, mas agora vai durar pelo menos 1 hora e meia. Parece que o vovô do clã do veneno deu um belo de um presente para ele. Colocando a roupa de volta, o prota comenta que, por sinal, o clã do veneno agiu rápido até demais. Se o diretor não estivesse por perto, as coisas teriam complicado. Ele reflete sobre como decisões precipitadas levam a consequências graves. Dessa vez ele deu sorte, mas na próxima moeda pode cair do lado errado, então está na hora de crescer e amadurecer. Aí ele percebe que a roupa dele está fedendo e pensa que a túnica já era, estragou totalmente. De repente, ele solta um susto olhando para o lado. O prota sente um ar frio vindo da parede. Tem uma rachadura ali. Ele pensa que é uma fissura e se lembra de quando foi jogado contra a parede pelo velhote, escutando um barulho estranho de poeira e pedras, como se tivesse um espaço vazio ali. Atrás, o prota dá umas batidinhas na parede e olha para frente surpreso. Ele pensa no quanto parece fácil quebrar aquilo para fazer uma passagem. Ele começa a engatinhar pelo buraco e vai parar em uma outra caverna. Caminhando para frente, o prota percebe que é uma caverna gigantesca e que definitivamente leva a algum lugar. Olhando para os lados, o prota pede para o nano ativar o módulo de visão noturna e o nano responde que já está fazendo isso. Avançando pelo túnel, o prota acha aquilo muito curioso. O lugar foi fechado de propósito. Se é assim, talvez ele encontre algo bem interessante por ali. Ele abre os olhos surpreso ao ver uma luz piscando no fim do túnel e pensa que talvez tenham colocado pedras luminosas por lá. O prota vai até a saída da caverna. Colocando a mão no rosto por causa da claridade, ele percebe que dá para ver tudo claramente e pede para o nano desligar a visão noturna. No que o sistema responde, está desligando. Tem uma luz super brilhante à frente e ele se vê em uma sala enorme. Esticando os braços, o prota se pergunta onde diabos ele foi parar. Ele dá um pulo e desce para o chão do salão. Olhando ao redor, o prota pensa que ter um salão secreto desses dentro de uma prisão é algo inacreditável. Olhando para a parede bloqueada, ele deduz que ali devia ser uma saída no passado e que esse lugar está abandonado há muito tempo. Olhando para o chão, o prota nota marcas e marcas no piso. Ajoelhando para ver de perto, ele percebe que não é só ali e que devia ter rochas gigantescas naquele local. O prota arregala os olhos surpreso e se pergunta se é o que ele está pensando. Ele pede para o nano reproduzir aquela cena em realidade aumentada e transferir a imagem do monólito de safira do primeiro andar da biblioteca para aquele salão. O nano responde que está iniciando o processo. A estrutura aparece e o nano avisa que está reproduzindo o objeto copiado. Em pé na frente da projeção, o prota vê as marcas e pede para o nano analisar se a pedra original ficava exatamente ali. O nano responde que está fazendo uma análise detalhada. Vários elementos surgem ao redor. Parado, o prota ouve do nano que, de acordo com os resultados, o monólito realmente ficava naquela sala antes. Sentando no chão, o prota pensa que os olhos dele não estavam enganados. Ele pede para o nano trazer agora o monólito do segundo andar da biblioteca e o nano responde que está processando. Na frente do holograma, o nano confirma que a posição do segundo objeto também foi restaurada.
Com um sorriso no rosto, o Prota comemora pensando que é isso aí, então foi dali que tiraram as pedras. Andando pelo salão, o Prota se pergunta por que eles colocaram os monólitos em andares diferentes da biblioteca e para que servia aquela coluna no meio. De repente, ele vira a cabeça para o lado e vê inscrições gravadas na coluna. Com os olhos arregalados de surpresa, o Prota lê e percebe que aquilo é uma técnica para controlar a espada do demônio celestial. Ao se lembrar do fundador do culto demoníaco, conversa-se sobre suas habilidades de luta lendárias. Dizem que ele criou um conjunto de técnicas da grande arte marcial do demônio celestial, que na época era considerada uma das 3 mais fortes de toda a China. Os olhos do Prota se arregalam enquanto ele pensa: o que é isso? Uma técnica para controlar uma espada usando energia interna, ou algo totalmente comum que eu nunca ouvi falar? Em pé diante do pilar, o Prota lembra que o guardião disse que a arte marcial mais forte que o atual líder do culto estava aprendendo era algo parecido. Será que é realmente isso? Olhando os escritos, o Prota pede para o Nano comparar o estilo da escrita do pilar com o dos blocos de pedra. O Nano analisa e responde que é uma correspondência exata. Sorrindo, o Prota pensa sobre como diziam que as técnicas originais do próprio criador do culto estavam descritas ali. Olhando para cima, o Prota pensa que agora tudo está claro como o dia. A imagem de um dragão surge na mente dele e o Prota nota que aquelas marcas na pedra parecem muito com um dragão subindo pelos céus. O Prota coloca a mão no rosto pensando no significado daquilo. O segredo está no número de buracos: 1, 2, 3. Sentando no chão, ele conta e vê que existem exatamente 24 buracos. Ou seja, essa técnica consiste em apenas 24 movimentos. Não tem outra explicação. Fechando os olhos, o Prota pensa que não é à toa que existe essa ligação tão clara com a figura do dragão. Abrindo os olhos com determinação, ele foca no objetivo. De repente, o Prota levanta a cabeça assustado. Um brilho intenso surge e ele solta: mas que droga é essa? Tampando os olhos com as mãos, o Prota reclama que a luz está queimando a vista dele. Ele pensa que alguém decidiu guardar esse segredo usando uma iluminação cegante, mas ele não vai desistir tão fácil. Olhando para cima, o Prota pede para o Nano ajustar o brilho dos elementos luminosos e o Nano responde que está ajustando. Olhando para o pilar, o Prota pensa que aquilo é simplesmente incrível. Olhando para as pedras brilhantes, o Prota percebe que tem algo escrito nelas. Ele sorri de orelha a orelha e pensa que finalmente encontrou. Olhando para frente, o Prota manda o Nano escanear cada um dos textos e o Nano responde que está executando. As pedras brilhantes começam a ser escaneadas. Parado, o Prota pede para o Nano restaurar a imagem completa em projeção 3D para ele poder estudar tudo. O Nano avisa que está gerando a projeção dos objetos escaneados. Levantando o dedo, o Prota pede para deixar visíveis apenas as partes relacionadas às técnicas de combate. Ele abre os olhos, surpreso ao ouvir do Nano que exatamente 24 marcas de combate foram encontradas. Olhando para cima, o Prota comemora em voz alta. É isso aqui, está sorrindo. O Prota pensa que agora entendeu para que serviam aqueles pontos na coluna. Ele pede para o Nano deixar apenas os elementos coloridos na tela. Os pontos azuis começam a sumir e o Nano confirma o comando. Um círculo vermelho aparece, apontando para ele. O Prota analisa que essa é uma técnica para manejar a energia interna. Primeiro você assume a postura básica e depois segue as poses indicadas em ordem, concentrando no fluxo da energia. Sobrancelha franzida, o Prota para e pensa: espera aí, se eu entendi direito, este é um dos 24 componentes da técnica de controle da espada do demônio celestial. Olhando para os círculos vermelhos, ele se pergunta o que cada uma daquelas pedras guarda. Ele reflete que ali mostra exatamente como manipular a energia interna durante a execução. Normalmente ensinam a focar isso deitado, mas aqui é diferente. Em resumo, ele precisa testar. Em pé na frente dos círculos, o Prota pede para o Nano salvar na memória dele, um por um, todos os movimentos descritos. O Nano confirma que está salvando. Suspirando, o Prota puxa o ar, se concentra e começa a guiar a energia pelos seus meridianos. Ele estica a mão para frente e o corpo dele começa a emitir uma pressão absurda enquanto o Nano analisa tudo. De repente, o Prota abre os olhos com força, balança o braço com rapidez e bate o pé firme no chão, começando a executar os movimentos no ar. Enquanto isso, do lado de fora da caverna, o guarda dá um bocejo de tédio. De volta ao salão, o Prota morde os dentes e se lança para frente no treino. Suspirando, ele pergunta para o Nano há quanto tempo está treinando. O Nano responde que calculou que o hospedeiro está em impacto físico contínuo há 2 horas. O Prota se assusta. Por quanto tempo? 2 horas já? Olhando para as próprias mãos, o Prota percebe que não está sentindo cansaço nenhum ou fraqueza. Pelo contrário, parece mágica, a força dele está transbordando e, a cada repetição, dá para sentir o poder de luta aumentando brutalmente. O Nano avisa que a velocidade de recuperação de energia dele aumentou bastante.
O prota pensa que, já que é assim, vale a pena arriscar uma meditação. Um brilho surge ao redor das pernas dele. O prota fica firme e, de repente, uma feixe de energia sobe com tudo. Com os olhos bem abertos, o prota vê que funciona de verdade. Levantando a mão, ele percebe que agora consegue liberar essa energia com extrema facilidade. Ele fecha o pilar com força e pensa que esse é o grande segredo da técnica invencível. Olhando para a coluna, o prota entende que para executar cada movimento é preciso seguir a sequência exata, sentir o fluxo da energia e segurar a espada da forma correta. Agora faz todo sentido o nome da técnica. O fundador do culto demoníaco realmente era um deus. Ele cai de joelhos no chão, se curva em respeito e pensa: grande ancestral, por favor, aceite a minha imensa gratidão. 4 dias se passam. Do lado de fora, os cadetes estão sentados nas pedras conversando. Fica-se sabendo que a garota do clã da lâmina conseguiu 4 placas amarelas. Um cara do clã da espada pegou 2, outro cara também conseguiu 2, e cerca de mais 7 cadetes ficaram com uma placa. Cada um. No total, 11 pessoas se tornaram líderes. Olhando para frente, um dos cadetes comenta indignado quanto essa situação é absurda, pois significa que o instrutor é o único que sobrou com placas livres. O outro responde dizendo que sim, o que eles menos esperavam acabou acontecendo. Erguendo os dentes, ele reclama que aqueles 3 compraram as placas com dinheiro, mas ninguém está julgando eles. Yonu respondeu, também sem acreditar. Minhas maiores preocupações se tornaram realidade. Bon complementou. 3 pessoas acabaram pegando mais da metade dos distintivos, mas ninguém foi capaz de criticar ou lutar contra eles. Isso só foi possível porque eles são extremamente habilidosos. Yonu continuou. De acordo com os rumores, eles aparentemente chegaram ao nível de especialistas ou até mais. Tudo porque estiveram juntando suas forças por um tempo. Um dos cadetes disse, poderia ter dado ruim para eles. Outro cadete respondeu, a gente deve ver o lado bom, eles tiraram as massas podres do caminho. Onsum e Ouleumin foram 2 dos que se deram mal. Yonu comentou, esse caminho só não era para eles. Bong explicou. Eles começaram a agir estranho assim que souberam que o seu soberano destruiu o Dantian de Yeonsun. Eles pediram desculpas, falando que queriam ficar, mas parece que não teve jeito. Bong continuou. Eles saíram do grupo sem hesitar assim que a punição do soberano foi decidida. Um cadete oportunista mandou essa. Fica a lição. Imagino se eles vão se dar bem em outro grupo. Com isso, todos os 6 ficaram desanimados. Bong começou a se questionar. Poxa, deixei todo mundo num clima chato. Por favor, não fiquem nessa bad. Podemos ter perdido 2 homens, mas temos o Baekji. Ele é tão bom quanto 100 homens juntos. Em seguida, ele pediu para que parassem de puxar o saco. Yunu concordou. É verdade, se não fosse pelo Baekji, o seu soberano e ele próprio estariam em maus lençóis. Um deles acrescentou, se você não tivesse derrotado o instrutor 4 dias atrás, estaríamos divididos. Sou muito grato por isso, Baekji respondeu timidamente. Eu apenas tenho uma dívida com o cadete 7, então quis ajudar. Mas não sei se ele vai me aceitar. Yunu tranquilizou o companheiro. Se ele não gostasse de você, não teria te ajudado. Baekji concordou. É verdade, vamos parar de conversar e praticar as 7 espadas do demônio até o jantar. Mais tarde, na hora do jantar, na frente do refeitório, o grupo começou a se dividir. Yunu perguntou, você vai pular o jantar? Baekji respondeu, eu geralmente pulo o almoço e só como no jantar, mas acabei almoçando por causa de vocês. Yunu então pensou alto, acho que vou pular a refeição também. Baekji ficou surpreso. Yunu explicou, mesmo que seja temporário, eu sou líder do grupo, então preciso te proteger. Baekji mandou a real, estou indo para o centro de treinamento. Não se preocupe, Yunu insistiu, nós também vamos para o dormitório, já que terminamos o treinamento. Mesmo assim, Yunu continuou hesitante. Baekji então disse, pode ir aproveitar o seu jantar. Todos notaram que Yunu estava com muita dúvida se ia ou não comer, pois um comilão como ele não queria abrir mão da comida. Um dos cadetes sugeriu, você e o Bong podem ir comer. Bong ficou todo feliz, mas não gostou muito de ver que decidiram isso sem nem falar com ele antes. Eles foram atrás de Baekji, que perguntou, vocês não iam jantar? Eles responderam, pular uma refeição não vai nos matar. Viemos porque ficamos preocupados, já que você é o líder. Não podemos deixar você apanhar por aí. Baekji comentou, vocês são preocupados demais. O cadete 7 não vai poder nem comer em paz quando sair. Bong continuava morrendo de fome, mas mesmo assim seguiu com eles. Na frente do centro de treinamento, Baekji disse, vocês não precisam mais me seguir, já cheguei ao centro. Eles pensaram que nunca se sabe o que pode acontecer, mas Baekji reforçou que já estavam quase lá. De repente, Baekji sentiu algo estranho, se perguntou o que era e se colocou na frente dos 2. Nesse momento, eles foram cercados por várias pessoas. Baekji notou que, como eles vieram com espadas de madeira, provavelmente já estavam à espera deles. Bong reconheceu o cara na sua frente. É o Ao Imyeon.
Ele armou uma armadilha para nós. Baekji viu aqueles que estavam no seu antigo time. Eles debocharam. Está se divertindo depois de abandonar o seu grupo original? Baekji não tinha muito o que fazer. Um dos aliados perguntou o que eles queriam ali. A Wimyong respondeu: vocês realmente não sabem o que está acontecendo? Entreguem o seu distintivo. Baekji questionou: você acha que vou fazer exatamente o que me pede? A Wimyong ameaçou: se não fizer, pode se machucar. E como vocês são lacaios do miserável do Cadete 7, mesmo que entreguem, não vou deixar vocês irem embora tão facilmente. Eun-jong não gostou nada de ser chamado de lacaio. Enquanto isso, Baekji se perguntava o que fazer, pois, embora fosse um especialista nato, não era o suficiente para lutar contra 30 cadetes avançados, e a Wimyong tinha uma força semelhante à dele. Baekji começou a falar telepaticamente com Eun-jong. Vou passar o distintivo para você, então você deve sair daqui com o Bong. Eun-jong perguntou: o que você vai fazer? Baekji respondeu: é impossível para todos nós escaparmos. Vou fazer o que puder para segurar eles. Eun-jong rebateu: não seja louco, vamos todos embora juntos. Baekji ordenou: não seja idiota, se perdermos o distintivo, nosso grupo será desfeito novamente. Se isso acontecer, tudo terá sido em vão. Mesmo que seja o prota, ele não vai conseguir o distintivo de um instrutor sênior. A Wimyong começou a notar a movimentação e disse: vocês devem estar se comunicando por telepatia sonora. Acham que vou só assistir isso acontecer? Ataquem todos juntos. Rapidamente, Baekji jogou o distintivo na mão de Bong e gritou. Bong saiu correndo sem entender por que o distintivo ficou com ele. Baekji pensou consigo mesmo que sentia muito, pois eles estavam bravos por ele ter abandonado o grupo como líder. Mas pensou: não posso perdoar essa atitude. Baekji partiu para cima de todos que estavam atacando, fazendo uma baita bagunça no meio deles, girando para todo lado e desferindo golpes em todo mundo. A Wimyong começou a entender a situação e comentou: o QI dele ainda é baixo, será que ele ainda é só um especialista nato como eu? Baekji gritou para os companheiros: é a chance de vocês fugirem. Bong e Eun-jong pegaram tudo e saíram correndo. No entanto, a touca de Bong acabou caindo, revelando sua careca. Alguém gritou: peguem aquele cara. O careca está com o distintivo. Bong gritou irritado: quem você chamou de careca? Baekji mandou: cala a boca e vaza daí. Todos continuaram chamando Bong de careca, enquanto corria com Eun-jong. Bong começou a se preocupar, pois suas técnicas de movimentação eram muito lentas para despistar aqueles caras. Eun-jong resolveu parar e pediu: me dá o distintivo. Quando Bong entregou, Eun-jong ordenou: continue correndo, não importa o que aconteça. Eles se separaram e Eun-jong foi para outro lado. Bong pensou: se pegarem ele, ele vai ser pulverizado. Tenho que dar um jeito de chegar ao refeitório e contar o que está acontecendo para o Yeonu. Bong tentou correr o máximo que podia, ele já conseguia ver o refeitório, mas acabou notando algo estranho. Parou, olhou para trás e se perguntou por que ninguém estava atrás dele. Ele foi até o refeitório atrás de Yeonu. Yeonu perguntou: por que você está todo suado? Ofegante. Bong respondeu: precisamos ir ao centro de treinamento agora. Yeonu perguntou o que tinha acontecido, e Bong explicou: foi uma emboscada, o Baekji e o Eun-jong estão lutando. Todos ficaram surpresos. Yeonu saiu voando atrás deles, dizendo: meus medos se tornaram realidade. Quando chegou lá, Yeonu viu Baekji cercado. Enquanto Baekji estava parado na frente de todos, Yeonu notou que Eun-jong tinha sido nocauteado. Yeonu pensou: deve ter sido o irmão do prota que armou essa emboscada. Yeonu esbravejou: como você se atreve, hein? Bong notou que seus medos se confirmaram, pois um dos herdeiros apareceu ali, dizendo: pelo visto, temos uma infestação de pragas para lidar. Yeonu ficou irado ao ser xingado e questionou: Eun-jan, você tem a coragem de dizer isso depois de armar uma emboscada e conspirar contra as pessoas? Baekji pediu para Yeonu parar. Não foi ele quem nos atacou. Eun-jan notou que eles estavam enganados e disse: de qualquer forma, vocês me devem uma, pois perderam o distintivo e não tem chance. Baekji agradeceu pela ajuda, mas deixou claro: não vou mudar de ideia. Eun-jan respondeu: só pense na oferta, você vai ter bastante tempo para isso. Enquanto eles iam embora, Yeonu caiu no chão aliviado e perguntou como estava a ferida de Baekji. Baekji respondeu: estou bem, não foi muito profunda, mas nós perdemos o distintivo, me desculpe. Bong pensou que Eun-jong aguentou até o fim para proteger o distintivo e começou a xingar bastante, com muita raiva. Um tempo depois, Yeonu perguntou a Baekji o que tinha acontecido. Baekji contou que, quando estavam sendo perseguidos, todo mundo foi atrás de Eun-jong. Eun-jong acabou tropeçando e rolando pelo chão, e os perseguidores começaram a agarrá-lo, tentando tirar o distintivo da mão dele de qualquer maneira, mas ele segurou firme, mesmo apanhando. Ele explicou que, depois que Bong deu o distintivo para Eun-jong, ele correu muito, mas no final foi capturado e perdeu. Enquanto Baekji lutava com a Wimyong, ele conseguiu colocar uma baita pressão naquele otário.
Baekji falou que até poderia ser um especialista nato, mas não conseguiria lutar sozinho contra todos. Foi então que os amigos de Ao Imeong se juntaram contra ele e feriram sua perna, fazendo-o cair no chão. Vendo isso, Ao Imeong disse que já era para ele e tentou aproveitar a situação. Mas aí Yeon Michan apareceu bem na hora, pedindo desculpas por fazer aquilo enquanto estava passando, e disse: "Ele é alguém em quem estou de olho há um tempo, porque vocês simplesmente não entregam o Baekji para mim?" Ao Imeong mandou ele não se meter no problema dos outros e perguntou se ele achava que podia se intrometer só porque eles tinham mais números. Mas Yeon Michan aparentemente não ligava para isso, pouco se importando e batendo em todos que estavam na sua frente até chegar encarando Ao Imeong, perguntando se ele realmente achava que se importava, por eles terem alguns lacaios a mais e se queria continuar o desafiando. Sem escolha, Ao Imeong teve que recuar, mesmo sangrando. Baekji se levantou e chamou Yeon Michan, dizendo que ele devia uma a ele, já que tinham perdido o distintivo e não conseguiriam outro, perguntando por que ele não se tornava seu subordinado. Baekji falou para os seus amigos que é claro que recusou a oferta, e foi aí que os outros chegaram. Yunu comentou: "Eu não sabia que o Cadete 5 tinha interesse no Baekji. Seria por causa da Batalha dos Herdeiros? De qualquer forma, isso não importa agora, pois estamos sem opção." Um dos presentes perguntou se não teria como juntar os cadetes para devolver na mesma moeda, mas Yunu explicou: "Vamos ter que reunir pessoas que estejam nessa por si mesmas, ao contrário de pessoas que querem simplesmente servir ao seu soberano. Isso seria contra o que ele quer." O colega ficou para baixo. Baekji perguntou: "O que fazemos agora?" Yunu respondeu: "Não tem outro jeito." Baekji perguntou se ele estava falando do distintivo do sênior, avisando: "Você devia saber que pegar o dele é impossível." Yunu finalizou: "Eu sei disso melhor do que ninguém por ter lutado contra ele pessoalmente." Chegou ao ponto que até mesmo os... E assim a gente encerra o capítulo de hoje. Não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. O que será que vai rolar depois? Se você quer a próxima parte desse manhwa, manda braba aqui nos comentários. Até a próxima!